Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como desenvolver poder pessoal. Eu vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Graças. Boa noite, minha gente. Vânia, Camila, Adriana, Patrícia, Giza. Quanto tempo, Giza? Tia Giza. Malu, Luciane, Camila, Mari. Deixa eu ajeitar a minha correntinha aqui, que ela é um amuleto. Adriana, Patrícia, Cassi, Vivi, Valdeci, Fernandes, sejam muito bem-vindas. A live hoje é sobre poder pessoal. Rodelfim, vejo bastante esse nomezinho lá no meu Instagram, nos meus stories. Rose, Bruna. Hoje o assunto é quente, porque poder pessoal fala de fogo. O que vocês entendem por poder pessoal? Escrevam aí. Boa noite, Shirley. O que é poder pessoal? E coloquem aí, ó, de 0 a 10. O quanto vocês consideram... Se pudesse dar uma nota para o teu poder pessoal, de 0 a 10, quanto você daria? Josiane, boa noite. Lua, Shirley, Sara. Aproveito para falar, gente, que eu vou lançar na metade da live, no final eu vou comentar também. Vou falar sobre o encontro que a gente vai ter antes do final do ano aí. Pra gente fazer uma manifestação pro nosso 2025. Junto disso a gente vai trabalhar o merecimento, tá? Vai ser um encontro que vai acontecer lá no final do ano, numa sala fechada no Zoom, sem custos. Pega essa barbada. Sem custo algum, tu vai entrar em contato com conteúdos que eu entrego só dentro da minha mentoria, por exemplo. Então fica na live aqui que eu vou te explicar como tu faz para participar. Boa noite, Paula, Natália, Lívia. Hoje eu melhorei, minha nota seria 6. A Mari colocou nota 7. A Giza colocou, poder pessoal é a força que nos move. É por aí. Então vamos começar a falar sobre ele? 7, botou a Renata. Boa noite, Renata. Porque por incrível que pareça, gente, a humanidade carece e muito disso. O normal é nós estarmos desempoderados. E vocês vão entender o porquê. Porque não em comum a gente se engana. A gente acha que está realizando um monte de coisa na vida. Tá se movendo, até tá, mas perto da potência, do tamanho da força que existe dentro de ti, nós estamos expressando muito menos, né? E para isso, eu vou falar de duas energias que Freud, por exemplo, lá usava esse termo, mas enfim, outras sabedorias vão falar disso também, que é pulsão de vida ou pulsão de morte. Hoje o assunto é profundo, tá, gente? Convido o lado adulto de vocês para chegar aqui, porque a gente vai falar de coisas que precisam ser faladas, mas que normalmente não são. Essa é a grande questão. Normalmente, né, essa pulsão de morte mesmo é um assunto meio tabu, ninguém quer falar disso, parece que isso não está nem acontecendo, mas está em todos os lugares, está nos hábitos destrutivos, mas já vou chegar neles, tá? Então primeiro vamos entender o que é a pulsão de vida. Tudo, gente, é sexual, tá? Todos nós temos energia sexual. Eu aqui estou falando com vocês através da minha energia sexual.
É ela que pulsa e permite com que eu fale, com que eu me expresse, com que eu esteja cheio de tesão para dar essa aula, inclusive. Ó. Isso é pulsão de vida. Vontade de se expressar, de falar. Envolve a nossa energia sexual, tá? A energia sexual não quer falar só... não diz única e exclusivamente do sexo. O sexo é uma das coisas que a gente pode fazer com a nossa energia sexual, que é gerar uma vida. Mas então o que é energia? O que é a pulsão de vida, né? O que é uma pessoa que opera utilizando essa pulsão de vida? É desejo. Vocês concordam que o desejo é algo que nos move? Que sem desejo a gente não faz nada? Ou faz muito pouco? A gente precisa estar inspirado por uma vontade de conquistar alguma coisa, por uma vontade de mudar alguma coisa. Então a pulsão de vida, ela é mais motivação, ela é tesão sexual propriamente dito, ela é mais relações, mais trocas, mais socialização, mais prazer, né? Eu consigo ter prazer na vida, prazer nas coisas, prazer em ir na praia, que nem eu fui hoje, prazer em ver um pôr do sol. Quando eu estou na pulsão de vida, eu faço dinheiro, eu sou próspero, o dinheiro vem, os clientes chegam, eu sei vender, eu sei falar sobre o meu trabalho, eu sei me posicionar. Hoje, né, o mundo digital com toda essa força nas redes sociais. Então a pulsão de vida é esse fogo no rabo mesmo, vamos dizer assim. É algo que os adolescentes têm muito. Que ali estão, né, cheio de um boom hormonal. Quando eu trago essas falas assim, como é que você percebe na sua vida isso? Sua vida está pulsando tesão, vontade de criar. Criatividade é um elemento muito da pulsão de vida. Ideias, insights. Mas quem está na pulsão de vida não fica só no mundo mental. Coloca em prática, materializa, manifesta, concretiza. É muito comum a gente entrar num movimento de pulsão de vida pós-término, né? Nunca viram alguém que vai lá, termina com uma pessoa e a pessoa vai lá, começa a se cuidar, vai na academia, começa, né, a cuidar do corpo, comer melhor. É normal também pós-doença. Quando a gente está abatido, doente, sei lá, gripado, lá uns 3 dias, quando a gente volta, vem uma pulsão de vida, né? Uma vontade de se mover. Só que aí que tá, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos de uma pulsão de morte, né? Uma separação é uma pulsão de morte, uma demissão é uma pulsão de morte. Uma doença é uma pulsão de morte. Para então vir uma motivação e eu querer mais vida. E não incomum, algumas pessoas precisam da motivação de um movimento de vorte para se mexer, para andar, para fazer. Ok? Faz sentido até aqui? Tá fácil por enquanto. Gente, fiquem aqui, tá? Eu tô construindo toda uma explicação. Lá na frente vai ter um desdobramento que vocês vão entender certinho. E eu vou falar pra vocês como desenvolver isso, tá, Cauê? Entendi, pulsão de vida é isso. Queria eu tá cheio de tesão na vida, queria eu tá construindo, fazendo, realizando, criando no meu negócio, na minha relação, com libido. Ó, libido é isso. Agora vamos falar do oposto. Pulsão de morte. O que é válido no primeiro momento a gente perceber, tá? É natural, tá, gente? A pulsão de morte faz parte da vida. Boa noite, Vânia. Vida e morte estão acontecendo o tempo todo. Vai hoje, todos os dias eu atravesso uma trilha aqui na minha casa para chegar até a praia. E quando tu olha a florestinha, o mato que tem ali, tu vê que é vida e morte para tudo que é lado. Tem um galho caído, ressecado, umas folhas secas também, mas aí uma nova crescendo. Vida e morte estão em todos os lugares. As mulheres, por exemplo, vivem uma pulsão de morte todos os meses. Sabe quando? Na menstruação. Existia um óvulo ali, ó,
pulsão de vida que estava disponível para ser fecundado, mas não foi. Ele fica ali por um tempo e morre. A mulher vive uma morte durante uns dias. Vocês mulheres sabem melhor do que eu como a energia de vocês fica para dentro, introspectiva, baixa energia. O puerpério, o pós-gestação, também é um período muito comum das mulheres irem para esse lugar. Imagina, passaram 9 meses, imagina o quanto de energia essa mulher não ficou tendo que gerar, né? Para cuidar não só dela, mas também de uma nova vida. Depois que essa vida vem ao mundo, é natural essa mulher ter uma queda. Não incomum, se essa mulher já tinha, a nível inconsciente, algumas questões não resolvidas, não incomum desencadeia ali uma depressão. Depressão pós-parto é o nome. Regina, boa noite. Ok? Quais são as características, né, da pulsão de morte? Falta de motivação, falta de tesão pela vida, não encontrar prazer nas coisas, não querer falar, vergonha, preguiça, não me posiciono, não estabeleço limite nas minhas relações, procrastino. Tá aí um grande elemento da pulsão de morte. Procrastinação é sempre para depois. Por quê? Porque está faltando pulsão de vida no aqui e agora. E aí eu projeto lá na frente a ideia que lá eu vou estar energizado para criar, só que quando chegar lá, se eu estou em desordem no meu interior, não vai ter energia. Vai estar sem gasolina o carro, vamos imaginar assim. E aí eu vou jogar para frente, e para frente, e para frente. Fim de relacionamento, sim. Dentro de um relacionamento, como é que se manifesta a pulsão de morte dentro de um relacionamento? É aquele relacionamento que tu só quer briga, conflito, perca do desejo sexual, distanciamento, falta de conversa. Traições e, por fim, a ruptura. Gente, a vida e a morte estão em todos os lugares. No meu trabalho, como é que eu observo isso? Eu não tenho vontade de fazer as coisas. Se sou eu que me sustento ali, né? A venda não vem, o dinheiro não chega, os clientes não aparecem. Porque todo o seu exterior, isso eu falo em todos os lugares, é um reflexo do teu interior. Se não chegam os clientes, não é porque o mercado está escasso de clientes, tá? É porque você está em desordem. Você está pulsando não vida. Como equilibrar isso? Calma aí. Vamos estruturando aos pouquinhos aqui, ó. Vou chegar lá. Porque pra gente querer ir para um outro lugar, a gente tem que entender bem onde a gente está. Sabe uma outra coisa que é a pulsão de morte? Atrair pessoas problemáticas. Homens problemáticos aí nos relacionamentos, a maioria aqui são mulheres, né? E qual é a origem, Cauê, da pulsão de morte? Sobretudo, traumas. Traumas. Não só traumas vividos por você, mas traumas transgeracionais, ou seja, traumas herdados dos seus pais e ancestrais. Esse é o principal elemento que te tira vida. Por quê? Porque o trauma, quem vive um trauma, vive um congelamento do seu sistema. Algo que congela tem vida ou não tem, ou fica sem vida? É quente ou é frio? Então imagina que quando um trauma acontece, é como se um pedaço meu ficasse congelado. Ou seja, um pedacinho meu morre. Aí eu sofro um outro trauma, um outro pedaço. Um outro trauma, porque a nossa infância é permeada por isso. Traumas. Fora os que eu herdei dos meus ancestrais. A epigenética fala isso hoje
e explica isso hoje, de que a gente herda tudo dos nossos ancestrais. Tudo que as experiências que ele tiveram. Por exemplo, tu nunca teve problema nenhum com uma aranha, tá? Nunca. A aranha nunca me fez nada. Só que, o exemplo da minha namorada. A minha namorada vê uma aranha, ela entra em pânico. Só que ela nunca teve uma experiência ruim na vida inteira dela com uma aranha. De onde vem isso? Herança genética. Alguém dentro do sistema familiar dela talvez tenha sofrido uma picada de aranha ou até perdeu a vida. Então, como um mecanismo de sobrevivência, por que a gente herda os traumas dos nossos ancestrais? Para sobreviver mais. Hoje, quando a minha namorada olha uma aranha, ela dispara. Ou seja, isso preserva a vida, tem uma função. Só que, ao mesmo tempo, gera esse dano no teu sistema. E assim, tu vai perdendo essa energia sexual que era para estar fluindo em ti. Ela encontra, como tem vários pedaços com congelamento, é como se ela não... o fluxo dela ficasse comprometido. E quando a energia é sexual, a vida não circula em mim, aí dá essa coisinha assim, da preguiça, da procrastinação, vou deixar para depois. Aí sabe o soneca? Queres um bom exemplo de uma pulsão de morte? É o soneca lá. Acordo de manhã e fico botando mais um. Desorganização, minha casa tá tudo sempre meio fora do lugar. Se eu entrasse hoje na tua casa e no teu carro, como é que eu encontraria eles? Organizado? Limpo? Essa pulsão de morte e de vida se revela em tudo que te cerca. E a pulsão de morte, gente, sabe o que ela nos induz a fazer? A adquirir hábitos autodestrutivos. Quer saber qual é o maior deles? Alimentação. Como é a tua alimentação? Mesmo sabendo que uma coisa vai te fazer mal, tu vai lá e come? Se isso acontece, a pulsão de morte falou mais alto do que tua vontade consciente. Tu pratica atividade física? Ou é sedentário? Diz assistir um médico integrativo que eu gosto muito, ele diz assim, ó, eu quero ver me trazerem aqui e me mostrarem uma pessoa sedentária ser feliz. Falou, eu duvido. Fisiologicamente isso é impossível, segundo ele. Tá, eu não me aprofundei muito, mas é um cara que eu sigo e gosto bastante. E pra mim faz sentido. Então, comer mal. Aí vai, na parte de relacionamentos, né? Aceitar migalhas dos relacionamentos, aceitar qualquer coisa. Tá num emprego que eu não gosto. Tu gosta do teu emprego? Tu ama tá lá produzindo e fazendo? Hábitos destrutivos são vícios também, né? Bebida, substâncias, gordura, açúcar, farinha branca. É que isso tá a pulsão de morte é tão naturalizada na nossa sociedade que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Gente, eu entro no supermercado, eu fico perplexo. Não tem alimento no supermercado. Com exceção da parte lá de frutas e verduras e carne. Mas carne eu condeno, de certa forma, carne vermelha, por exemplo. O resto tudo, se tu olhar, não é comida, não é alimento. Qualquer coisa embalada não é alimento. Não te ilude por um rótulo dizendo que é diet, light, zero lactose, zero não sei o que aquilo não é alimento. Aquilo lá te leva mais para a morte do que para a vida.
Só que é natural comer uma bolachinha, um biscoito, se entupir de café. Isso revela que há em você uma pulsão de morte, que consequentemente vai comprometer o teu poder pessoal, o teu poder de criar a tua realidade. E aí tu não entende, cara, mas o que tem a ver o que eu como com o meu fracasso nos relacionamentos? O que tem a ver o quanto eu me cuido, minha atividade física, com eu estar desmotivado e não aguentar mais o meu trabalho? Tudo. Tudo. Tudo está conectado, não tem uma área da tua vida desconectada da outra. E tudo que tu faz contém tu, certo? Tu tá em todas as coisas que tu cria. Se há esse impulso de morte, tudo que tu botar a mão vai tender a morrer. Dinheiro não vai vir, ou pode vir muito, né? Tem um outro hábito autodestrutivo de pulsão de morte que é muito interessante, que é aquelas pessoas que não conseguem ver o fim das coisas. Gente, eu vou contar já a minha história, tá? Eu vivi isso por 30 anos. Eu vivi na pulsão de morte por 30 anos da minha vida. Então eu sei bem falar sobre isso. Então sabe aquelas pessoas que tudo tem que comer até o fim? Tem que comprar até o fim, sabe a compulsão pela compra? Tem que beber até o fim. Tem que gastar o limite do cartão até o fim. Tem que trabalhar até o fim. Sabe o que isso revela? Que existe um sofrimento em você que você quer colocar um fim. Só que projeta isso fora. E aí vem o exagero. O exagero não é o natural. O exagero tem origem numa falta, que vem de um trauma. Pulsão de morte. Falei que a live hoje era para adultos, hein? A gente precisa falar sobre isso em algum lugar. Porque não é natural você por muito tempo ficar nesse lugar. Eu fiquei, de novo, por 32 anos da minha vida. 32 anos da minha vida. Por isso que não, quando eu digo pulsão de vida, de morte, eu quero desistir da vida. Não é isso. O que mais tem por aí são os depressivos funcionais. Já ouviram falar desse termo? O que é o depressivo funcional? É aquela pessoa que está nessa pulsão de morte, depressiva, mas ela funciona. Ela trabalha, para as empresas aí é uma maravilha. Trabalha, gera dinheiro, paga os boletos, faz a economia girar. Para a economia é excelente o depressivo funcional. Só que aí quando tu vai ver o cara toma remédio para trabalhar, porque tá com dor não sei aonde, chega em casa tem dificuldade de dormir, toma remédio para dormir, aí no outro dia acorda como tá meio grogue, se entope de café. Pulsão de morte? Isso é sério, gente. E ao mesmo tempo, infelizmente, comum. Vocês viram que eu coloquei aqui ali embaixo, aplique-se para uma sessão de diagnóstico sem custos, comentando quero? Quem tiver interesse, comenta quero aqui na live, que tu vai receber um link para preencher um questionário e eu ou alguém do meu time de especialistas, botar a tua vida na mesa e tentar encontrar em você as causas profundas que estão te levando para esse lugar de falta de poder pessoal ou de um olhar exagerado para essa pulsão de morte. É só tu comentar quero, que a gente pode te escolher para fazer esse encontro. Lá a gente vai identificar o que está por trás dessa desmotivação, dessa procrastinação, desses hábitos. E lá a gente vai criar um plano de solução personalizado para ti e no final te apresentar uma forma de você colocar esse plano de solução em prática auxiliado por mim dentro de um programa que tem várias etapas e lá a gente te explica. Tá? Essa sessão de diagnóstico não tem custos. Ok? E logo mais eu vou falar... Logo mais não, posso falar agora, né? Dia 29 de dezembro, gente, que é um domingo, às 19h19, eu vou fazer um encontro fechado no Zoom gratuito, sem custos. A gente vai trabalhar merecimento, que está ligado ao que a gente está falando aqui na live hoje, poder pessoal.
e a gente vai fazer uma manifestação, pensa numa manifestação potente dos teus sonhos para um 2025 bem diferente. Se tu tem interesse em participar, comenta aqui na live 2025. O ano de 2025, né? 2025. Tu vai receber um link de um grupo de WhatsApp para tu entrar lá no grupo e ficar por dentro dos detalhes. Lá a gente vai colocar o link do Zoom no dia. De novo, não tem custo, gente. Eu não perderia essa. Tá? Vou falar um pouquinho da minha história. Por que o Cauê viveu essa pulsão de morte até os 30 e poucos anos da vida dele? Primeiro porque eu estava muito inconsciente. Eu nem sabia que eu não sabia. Tudo isso que eu falo hoje, gente, lá eu não tinha a menor ideia. Lá eu estava na vida que a maioria das pessoas estão. Antes de contar a minha história, eu vou falar vou explicar uma estrutura rapidinho para vocês que vai fazer vocês entenderem por que vocês estão nesse lugar, de forma mais clara ainda, tá? E aí eu entro com a minha história, vou contar detalhes da minha história aqui, hein? Fiquem aí. Do fundo do poço que eu vivi por alguns anos. Mas que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Olha que interessante. Mas eu quero trazer uma explicação mais teórica para vocês do porquê que eu não saía daquele lugar. Por que eu fiquei anos tomando de chinelo na cara da vida e eu insisti em ficar naquele lugar. Alguém de vocês já ouviu falar da jornada do herói? Quem aí já ouviu falar da jornada do herói? Comenta aí. Se não ouviram falar, vou tentar explicar elas para vocês aqui rapidinho, tá? Tá, fica espelhado, né? Não tá espelhado não. Tá. Gente, esse conhecimento aqui, ó, mudou minha vida, tá? Quando eu entendi isso, eu entendi a vida. Porque antes eu achava... O que a sociedade me vendia, sabe? Por que eu ia até os 30 anos de idade lá tava sofrendo? Porque lá na minha adolescência, a sociedade me dizia assim, ó... Tu quer ser feliz? Ó, então tá, ó. Pra tu ser feliz, tu precisa estudar arduamente. Tu precisa trabalhar duro. Conseguir um bom emprego. Pra ter dinheiro. Comprar uma casa, um carro, ter uma família. Trabalhar por um tempo. Enriquecer, viajar. E aí no final tu vai te aposentar e descansar, colhendo os frutos dos teus anos de trabalho. Não é isso que a sociedade vende para todo mundo? Quem aqui, conscientemente ou inconscientemente, nutre essa ideia? De que a vida é uma coisa assim, né? A ideia que nos dão lá é assim, ó. Ó, tu tá no coleginho menorzinho, como é que é lá, o ensino fundamental, na minha época era, acho que mudou agora, né? Aí tu vai pro ensino médio, tu vai ter lá o meu tempo era vestibular, o Enem. Aí tu vai entrar numa faculdade, talvez tu faça uma pós, um mestrado, doutorado, e aí tu vai começar a trabalhar. Primeiro talvez tu entre como estagiário, é assim numa grande empresa. Aí depois vão te efetivar, tu vai ter um cargo, e aí talvez tu vá subindo, tu vai ser gerente, não é uma coisa assim? Deixa eu te dizer, é mentira. Não é assim que a realidade física funciona. E é por isso que a gente se frustra tanto. Porque a gente se move, se esforça diante disso e não vê os resultados. Eu, por exemplo, lá quando eu estava no ápice da minha carreira no mundo corporativo, era a época que eu estava mais triste e sofrendo. Olha que interessante. A sociedade me disse, não, quando tu chegar nesse lugar de ter bastante dinheiro, eu fui gerente de um escritório administrativo. Ganhava muito bem, tinha comprado meu carro, toda aquela coisa. Eu cheguei lá, mas só um pouquinho, cara. Eu tô pior lá de quando eu entrei nesse jogo. Tô pior.
e estava me destruindo, como nunca. Por que o Cauê viveu isso? Porque ele comprou uma ideia falsa sobre sucesso. E esse conhecimento aqui, gente, quando eu entendi isso aqui, uau, é por isso então que a vida é um eterno sobe e desce. É por isso então que mesmo depois que tu chega no pedestal, os desafios continuam. E por sinal, aumentam. Porque tu tem mais corpo. E tu já vai entender por quê. É por isso que a ideia, o prêmio da aposentadoria é uma estupidez. Não é natural. Vocês já viram um tigre se aposentar? Imagina na selva assim, um tigre. Não, tá bom, aqui cheguei nos meus... Sei lá quanto tempo um tigre vive. 15 anos, agora não vou fazer nada. Agora é só esperar a vida, só esperar morrer. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Só que para quem te vende essa ideia de que tu vai descansar lá no futuro, né? Para que eles fazem isso? Para tu trabalhar muito agora? Não, trabalha 12 horas por dia agora. Te rasga trabalhando. Que aí quando chegar lá tu vai descansar. Só que se tu não entende como a vida funciona, tu cai nessa. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Comenta aí. Encaminha essa live para algum amigo, amiga. Ela vai ficar gravada, se não encaminhar agora, ela vê só amanhã, ela recebe a gravação. Tá? O que essa sabedoria fez que me iluminou, tá? O que é a jornada do herói? A jornada do herói foi algo que Joseph Campbell, considerado um gênio da humanidade, o que ele observou? Ele fez pesquisas. Ele foi lá nos aborígenes da Austrália. Ele pesquisou vários diferentes lugares do mundo, tribos, e percebeu que tinha algo que se repetia em todas as sociedades. Em todas as formas de vida, desde as mais urbanas até as mais... Isso é o termo que, por exemplo, Jung e Joseph Campbell bebia muito dos conhecimentos de Jung, deu o nome de arquétipo. Já ouviram falar dessa palavrinha? O que é algo arquétipo? O que é algo arquetípico? Algo que é comum a todo mundo. Tipo, a infância é arquetípica. Todo mundo tem uma infância. Certo? Todo mundo que vive tem infância. A adolescência é arquetípica. A fase adulta é arquetípica. A morte é arquetípica. E aqui, se observou que a vida tem um ciclo que todos nós arquetipicamente passamos. A vida tem fases. Fases. Que todo mundo passa. E quando tu termina esse ciclo, ele recomeça. Isso é algo que ninguém inventou ou teorizou. Isso é algo que se observou. Assim como nós, seres humanos, observamos as estações do ano. Ninguém criou, inventou, teorizou. Não, a gente observou que quando chega determinado do tempo, o clima fica assim, né? As plantas, as árvores respondem de determinada forma e isso ciclicamente volta. Né? Inverno, primavera, verão, outono, inverno, ciclicamente. Isso se observou na natureza. Então, é como se nós, em nossas vidas, vivêssemos estações. Que esse gênio, Joseph Campbell, mapeou. E o que é tão incrível aqui, que é uma prova de que esse mapeamento dele é extremamente preciso, é que todas as grandes obras do cinema se baseiam no mapeamento que ele fez. Pega aí Harry Potter, Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, qualquer filme da Marvel. O cinema bebeu dessa fonte e os grandes sucessos de bilheteria constroem o seu enredo embasado nesse ciclo aqui. Por que dá uma grande audiência? Porque é comum a todos nós.
Porque a gente se identifica, a gente se vê ali. Por quê? Porque a gente vive esse mesmo ciclo na nossa vida. Claro que enquanto a gente está assistindo o vídeo, lá, os filmes e tal, e não conhece isso, a gente nem sabe, a gente só se vê dentro daquilo e se torna um sucesso de bilheterias. Mas aqui eu quero agora mostrar para vocês como isso aqui acontece. Para vocês entenderem a minha história e onde eu estava preso, que é nesse ato 1. E talvez vocês estejam presos aqui, porque a grande maioria da humanidade está. Ok? Jornada do herói. Claro, gente, aqui eu vou simplificar ela, tá? Daria para dar um curso sobre a jornada do herói. Então aqui tem uma divisão, ó, ato 1, ato 2, ato 3. O que é o ato 1? Ato 1 é a vida comum. É o ser humano comum. Pega lá o exemplo do Harry Potter. O Harry Potter, lá no início do filme, ele morava embaixo da escada do tio lá, né? Ele era uma pessoa comum. No Matrix lá, como é que é? O Neo aquele, onde é que ele trabalhava? Não lembro agora. Mas pega o Super-Homem. Ele era um jornalista comum. Então o ato 1 é a vida comum que a gente está levando ali. Só que quando a gente está nessa vida comum, por exemplo, eu, Cauê, lá, eu estava nessa vidinha aí que eu comprei, da sociedade, que eu tenho que buscar o sucesso, então estava lá no meu trabalho, ganhava meu dinheiro, eu era alguém comum. Só que em algum momento, a vida, a existência, essa inteligência por trás de todas as coisas, vai te convidar, porque dentro da jornada do herói a gente chama de um chamado. Se a gente for pegar lá o Harry Potter, vem uma coruja lá trazer uma mensagem para ele. Ei, no Senhor dos Anéis, eu acho que é aquele filme, aqui eu confundo os filmes, tá, gente? Mas tem um filme que ele tá lá no vilarejo, chega alguém com uma mensagem. Ei, tem uma missão para ti. Tem algo maior para ti. Ou pega os desenhos mesmo dos contos de fada, a princesa foi raptada e o homem lá da história recebe o chamado de resgatar essa princesa, ou algo ruim acontece no vilarejo, alguém adoece, estão invadindo, não sei o quê, e todos nós, gente, em algum momento da vida seremos convidados a viver uma vida extraordinária, porque no ato 1, a vida aqui ela é ordinária. O que é algo ordinário? É algo comum. Não tem nada de extraordinário aqui. E aqui não tem felicidade, tá? Aqui é uma vida medíocre. Medíocre vem de mediano, tá? Não é de pequeno, inferior, é medíocre. O que marca o ato 1, gente, é a inconsciência. Aqui é uma fase que é muito comum a gente sente que tá ruim a vida, sabe? Sente que a coisa não tá andando, tá meio torto ali, uma insatisfação, uma angústia, mas a gente não sabe o que fazer. Só que nem para pensar nisso. A gente só segue vivendo. Pagando os boletos, rolando o dedo no celular, churrasco no final de semana, vinho não sei o que, o homem lá no futebol. Só que a gente recebe um chamado de mudança. Um chamado de ir para o próximo nível. E o que é interessante aqui perceber, gente? Que é arquetípico também a gente negar esse chamado. Por exemplo, eu, Cauê, quando eu estava lá nesse trabalho, chegou um momento do tempo que eu recebi o chamado de sair de lá. Sabe? Meu chamado foi esse, cara, aqui não é mais o meu lugar. Uma parte minha sabia disso. Tava ali em insatisfação, mas eu tava nesse lugar. Não sei nem por onde começar. Mas o chamado é essa ideia, cara, eu tô aceitando muito pouco na minha vida, eu tô aceitando pouco nessa relação, eu tô aceitando pouco nessa profissão, esse lugar, essa cidade que eu moro é pouco pra mim. Só que a grande massa nega o chamado. Né? Se a gente for pegar as histórias do herói, vem alguém com um chamado, cara, tu é o escolhido, o Neo lá, tu é o escolhido, há uma grande coisa para acontecer lá em tal lugar,
E tu vai pensando, imagina, eu não posso sair daqui, a estabilidade, eu sou pequeno, isso não é pra mim, é um engano. E aí, o que a vida começa a fazer? E aqui vem a pulsão de morte. A vida começa, esse mundo comum aqui que tu tem, que tá estruturado. Normalmente esse mundo comum tá tudo andando, sabe? Eu tô ali, recebo meu dinheirinho, consigo pagar meu aluguel, ou tô numa relação ali, tá, a relação, entende? A coisa tá andando. Só que depois de negar várias vezes chamado, sabe? Não querer olhar, depois eu vejo isso, procrastinar. Não resta outra opção para a existência que não seja destruir o seu mundo comum. Destruir o seu mundo comum. As coisas começam a literalmente desmoronar. E é aqui que tu começa a entrar numa pulsão de morte absurda. Por quê? Porque tu não tá fazendo o que era esperado de você. Tu tem um caminho a trilhar. Imagina se o super-herói lá fica, o super-homem dissesse, não, vou ficar aqui como jornalista, esse aqui é o meu lugar. Não, ele é o super-homem. Se o Homem-Aranha lá ficasse, entende? Tem algo maior para eles fazer. E, gente, para todos vocês, não é o caso de um super-herói. Super-herói é o simbolismo que o cinema faz, toda aquela coisa, mas todos nós temos algo a fazer pelo mundo. E quando eu digo algo, não quer dizer que seja algo grande, mas é uma contribuição que tu tem para ser feita. A natureza espera algo de ti. Ela te deu talentos, coisas que tu faz bem, que ela espera que tu faça para que ela própria funcione bem. E se tu não faz isso, tu está comprometendo o bom funcionamento da vida. E os mecanismos que a vida encontra para te colocar no lugar é começar a te bater. É começar a desmoronar. De repente vem uma demissão, um término de relacionamento, uma falência, uma perda grande financeira, a morte de alguém, uma doença. Quanto mais você vai negando, mais a existência vai apertando os parafusos. É assim que a vida funciona. Estou vivendo isso e desta vez eu vou encarar. Pedi a conta depois de 22 anos na empresa. Lembrando, gente, quem quiser passar por uma sessão de diagnóstico comigo ou com o meu time de especialistas, comenta quero. Nessa sessão de diagnóstico, que não tem custos, em 1h30 a gente vai mapear os porquês de tu estar estacionado nesse alto 1, os porquês de você estar na pulsão de morte, os porquês de você estar procrastinando e não avançar na vida, e te dar um plano de solução para tu começar a sair desse ato 1 para o ato 2. Já vou explicar o que é o ato 2, fica aí. E a vida avançar, tu te encaixar no fluxo da vida, e aí as coisas começam a dar certo. Porque, de novo, gente, eu vou contar minha história aqui, eu já atravessei isso aqui. Eu já completei, inclusive, um ciclo, estou vivendo agora onde eu estou aqui embaixo. Numa nova jornada dentro do meu trabalho profissional. Vou explicar para vocês, fiquem aí. Ficou muito mais fácil a vida quando eu entendi que ela é assim, cíclica. Então, se alguém tem interesse nessa sessão diagnóstica, é só comentar quero aqui. Tu vai preencher uma aplicação e a partir das respostas a gente vai selecionando as pessoas para esse encontro. Onde lá a gente apresenta uma forma, não só um plano de solução para ti, mas uma forma de tu aplicar esse plano de solução dentro de um programa que tem várias etapas, onde tem encontros individuais comigo, com o meu time de especialistas e encontros todas as semanas. Porque não é fácil sair desse lugar aqui, tá? Porque o que é que nos prende aqui nesse lugar no ato 1? Qual é o principal elemento que nos prende nesse ato 1? Insegurança. A busca excessiva por segurança nos estaciona aqui. Esse trabalho meu já está tudo estruturadinho, está meio que tudo funcionando. Essa minha relação aqui não está tão boa, mas né, imagina ir lá.
ter que sair, terminar, encontrar alguém, e se eu não encontrar? Sabe, a energia de retenção, gente, isso é pulsão de morte, quando a gente retém. A vida não existe segurança. A gente pode buscar, mas é um nível muito menor do que a gente tende a buscar. Então, 1 é segurança, o 2, sabe o que é? Dependência emocional. Quem vive aqui, está no ato 1 ainda, vive uma vida embasada na aprovação dos outros. Busca a aprovação dos outros. Ato 1. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa que, como todas as outras, tá? Sofreu traumas e nunca olhou para eles, ou olhou pouco. O que os traumas da nossa infância fazem? Né? A gente vai carecendo de amor, não só os traumas, mas a relação que a gente estabeleceu com os nossos pais, ela é, via de regra, marcada por carências. Então lá, em vários momentos, a minha criança não se sentiu amada. A partir disso, ela criou uma estratégia, o meu ego cria uma estratégia para eu receber amor. Então eu busco agradar o outro, eu busco fazer pelo outro, ou eu busco ficar quietinho. Eu crio uma estratégia para receber a atenção das pessoas. E essa estratégia que eu criei lá na infância, que normalmente eu estabelecia com os meus pais, eu levo ela para todas as outras relações. E aí eu levo aquela vida que eu não consigo dizer não, né? Eu fico, se alguém se magoa comigo, eu fico todo remexido, achando que tem um defeito em mim, eu não me acho suficiente, me acho incapaz, me acho impotente. Só que mesmo que eu tenha criado relações a partir dessas estratégias de ego, de ficar agradando, falando o que o outro quer ouvir, eu crio ali uma rede de pessoas, certo? Todo mundo tem uma rede de pessoas, não temos? Tu tem ali lá umas amizades, tu tem ali, né, alguns familiares, tu tem um parceiro, teu mundo profissional. Tudo isso funciona, se tu nunca te trabalhou, a partir de compensações de traumas. Eu tenho que te dizer isso. Boa parte das relações de quem está no ato 1 aqui não são genuínas. São embasadas numa retroalimentação de carências. Um suprindo as carências dos outros. Normalmente uns abusando mais dos outros. Sempre tem normalmente aquele que suga mais. E o outro que dá mais. É uma série de compensações que não te trazem felicidade no profundo. Tu vai olhar de uma forma geral, tu está sempre insatisfeita, sabe? Não realizada, angustiada, não te sente feliz e alegre. E pulsando vida. Tá? Então falei, né, da segurança, da dependência emocional. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Síndrome da boazinha, exatamente. Quando é que eu vou passar para o ato 2? Quando eu digo, chega. Chega. Não aguento mais. Alguém tinha perguntado aqui, né? Eu, como autônoma, venho me questionando muito. Então, os questionamentos já são... Isso é um chamado, tá, Renato? Isso é um chamado, ó. Tem um chamado para um algo maior do que eu. Por que eu falei que eu... Depois que eu saí da minha empresa, eu fiz todo esse ciclo aqui, tá? Porque eu cheguei aqui de novo, eu me estabeleci como autônomo, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, eu saí de lá para ser terapeuta autônomo. Quando eu saí de ser terapeuta autônomo, isso levou um tempinho até eu me estabilizar, criar clientes, né? Criar uma estrutura de trabalho no Instagram, onde vocês me conheceram aqui. Isso levou muito tempo e energia, mas chegou uma hora que, pum! Isso virou meu novo mundo comum. Lembra que no ato 1 aqui é a vida comum? A minha vida comum lá na época era o meu trabalho, meu emprego. Só que vem cara, não é só isso aqui. Não pode ser. Tem que ter algo a mais. Enfim, contando de forma bem breve, né? E aí eu fiz a transição de carreira. E aí fui para um mundo completamente desconhecido. É aqui, ó, ato 2. Tá, vou contar minha história aqui dentro do ato 1, né? Então o Cauê recebeu esse chamado. Negou esse chamado 1 milhão de vezes. De novo, gente, não se condene se vocês estiverem negando esse chamado, porque é natural a gente negar. É arquetípico também.
E eu neguei esse chamado, gente, a vida começou a bater de todas as formas. Eu comecei a vibrar na pulsão de morte, então eu comecei a desenvolver hábitos destrutivos. Eu bebia, metia noitada, comia mal, dormi tarde, é pulsão de morte. Acordava, dormia poucas horas, já saía entupindo, jogando um café por cima, já começava num puro estresse, respondendo um monte de e-mail, eu estava sempre estressado. E a vida foi me batendo cada vez mais hábitos nocivos eu desenvolvia, mais estresse, dor no corpo, tinha dor nas costas, dor nos cotovelos, lá de digitar no meu trabalho. Eu tava, gente, quando chegou no final, eu tava um fiapinho, eu desenvolvi depressão, burnout, ansiedade. E pasmem, amigos, pessoas próximas chegavam pra mim, Cauê, tu precisa de ajuda, cara. Se você olhar pra isso, tem algo muito errado aí. E eu negava, porque, gente, eu não conseguia enxergar. Essa é a inconsciência que eu falei que marca quem está no ato 1. A pessoa enxerga, mas não enxerga a ponto de querer sentar e olhar e botar luz nisso. Ou seja, então ainda assim ela está muito inconsciente do que está rodeando dela. Normalmente a coisa é muito mais séria do que ela está vendo. Porque a gente se entope de anestesias. Netflix, celular, comida, bebida, futebol, churrascada, festa, balada. Se tem uma coisa que a nossa sociedade tem em abundância, são anestesias e distrações para tu não entrar em contato com essa pulsão de morte. E eu me esbanjava nessas anestesias. E negava. O chamado vinha alguém dizer, não, no centro espírita, me lembro que eu fui uma vez, cara, Cauê, alguma coisa tem que ir lá. Não, comigo tá tudo bem. A minha depressão era mascarada, ó. Tinha um sorriso colgate. Eu dizia, não, imagina, quer uma ajuda? Não, eu posso te ajudar. Eu era o meio salvador ainda. Queria fazer pelos outros. Isso é uma projeção da pulsão de morte também. Quando a gente está nessa pulsão de morte e tem dificuldade de olhar, a gente começa a olhar a pulsão de morte dos outros. A gente começa a ver o problema nos outros. E aí que ele tenta solucionar lá. Isso é um mecanismo do ego, chamado projeção. Para você não olhar em você. Só que chegou uma hora que eu fui no fundo do poço real, gente, fundo do poço é um lugar que eu conheço bem, tá? Lá embaixo mesmo, assim, ó. E aí não restou outra opção que não pedir ajuda. Por isso que a vida desmorona. Por isso que vem a doença. Por isso que vem a ansiedade. Por isso que vem uma grande catástrofe. Ou nem tão grande, mas de novo, demissão, término, morte de alguém, perco a casa, falência, perda de dinheiro, cai num golpe, alguma coisa vai acontecer, a vida é encarregada de fazer com que tu ande no ciclo dela. E aí eu, decidi olhar. E tem uma coisa muito interessante que acontece quando tu decide olhar. Aqui, ó, bem nesse ponto. Eu não vou mostrar outro mapa mais complexo, mas aqui, o herói, quando ele diz sim para esse chamado, chega um mentor. Conhecem o ditado budista que diz quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece? É exatamente isso. Se a gente pegar nos filmes, vamos pegar lá nos filmes, Matrix, o Neo lá quando aceita o chamado, quem é que surge? Morfeu, né? O nome dele. Se a gente pegar os contos de fada, quando o heróizinho lá decide salvar a princesa, ele diz sim, não surge lá um mestre dos magos, sei lá, não é o mestre dos magos, o mestre dos magos é um desenho, né? Mas surge um mestre sábio que de vez em quando vai lá e aconselha ele. Ou aqueles filmes mais tipo, sei lá, de ninja, de espadachim, surge um mestre que conhece muito e treina ele passa por um profundo treinamento com um mentor para preparar ele para esse estágio aqui que é o mais complexo. Porque, de fato, gente, sozinho em São Amparo, ele não conhece. E o que é um mentor? O mentor é alguém... Opa, é aqui, né? No final do ato 1. Um mentor é alguém que já trilhou esse caminho. O mentor é alguém que já conhece. O mentor é alguém... Imagina uma mata fechada que lá tem uma cachoeira, que é o objetivo do herói. O mentor é alguém que já pegou o facão, desbravou a mata, sabe exatamente o caminho de chegar na cachoeira. O herói da vez é aquele que ainda está na tribo. Mas sente que aquela tribo, cara, isso aqui não é mais o meu lugar, meu. A vida tem algo a mais aqui. E ele começa a querer desbravar. Mas pensa, o que é melhor? Ele sair desbravando sozinho ou encontrar alguém que guie ele
que já atravessou o caminho, que vai dizer, não, cara, aqui tem um pedaço de pau que quando eu trilhei, eu bati a cabeça aqui, nossa, atrasei o meu processo. Se tu pegar a esquerda aqui, cara, isso aqui vai dar num lago, que tem uma areia meio movediça, tu vai trancar, entende? Então a existência irá se encarregar de te enviar um mentor. Tu não precisa te preocupar com isso. Existe uma coisa muito maior conduzindo a tua vida. Solta a ilusão que tudo depende de ti. Tu tá parado agora, o teu cabelo tá crescendo, tuas unhas estão crescendo, tu tá respirando. Eu comi, por exemplo, aqui, jantei antes, toda uma digestão, uma orquestra tá acontecendo dentro do meu ser, sem eu nem precisar pensar nisso. Por quê? Porque tem uma inteligência que sustenta tudo, que provê e se mapeou a jornada do herói, que essa existência vai cair, fazer o mentor chegar para ti. Alguém colocou ali, né? Tu é o meu mentor. Pode ser. Um patrocinado cai, que o algoritmo te joga. Alguém te dá um livro para ler, que te abre a mente, tu vai buscar um outro conhecimento, tu vai num retiro que te convida, ou um curso que tu nem sabia o que tu ia fazer ali, e dali desencadeia uma grande história. E aí tu vai te preparando para mergulhar no ato 2. Qual é a grande característica do ato 2? Aqui é quando eu decido encarar o problema, aqui é quando eu decido olhar para as minhas sombras. E esse território aqui, ele é completamente desconhecido. Portanto, inseguro. Vai me trazer uma sensação de insegurança, não é que ele seja inseguro, né? Porque aqui é um mundo conhecido, eu já sei como tudo funciona. Quando o Cauê estava lá no mundo corporativo, trabalhando 10 anos lá, eu sabia tudo. Todo sistemático como as coisas funcionavam. Quando o Cauê foi se tornar terapeuta, o Cauê aqui disse sim, tá? Depois de quase morrer, literalmente. Eu disse sim, ok, chega. Chegou um dia eu falei assim, ó, basta, deu, não aguento mais essa vida. Algo precisa mudar e finalmente eu estou disposto a isso. E aí eu olhei para minha namorada na época e falei, eu preciso de ajuda. Porque ela era uma da época que me incentivava muito. E eu só negava. Não, imagina, tá tudo bem, isso é só uma fase. Gente, o nosso ego tem narrativas extremamente sofisticadas para tu ficar no mesmo lugar. Não, aqui é segurança, né? Eu trabalho há 10 anos aqui. Não, a renda que eu tenho, uma renda maravilhosa, não tem como soltar isso. Aquilo lá é muito arriscado. É todo um papinho para tu não sair do lugar. Um papinho que tu conta para ti mesmo e tu acredita. Não, essa relação aqui, não, ele nem é tão ruim assim, tem alguns defeitos e tal. Mas as coisas vão mudar, né? E tu começa a amar uma possível versão dessa pessoa. Quem ela é não é suficiente pra ti, mas tu projeta tudo. Ou tu olha pro passado, não, lá no início foi tão bom. É só uma fase, ele vai voltar a ser quem ele era. 3 anos ele não volta a ser quem ele era. Mas não, entende? Tá presa no ato 1 e a vida vai te dar uma surra. Eu tenho que te dizer isso. Quantas pessoas não chegam pra mim com o mundo desmoronando? É normalmente aqui que as pessoas se movem. Mas eu quero dizer pra vocês que não precisa ser aqui. Hoje na minha vida não é mais. Hoje eu ganhei consciência, que nem eu falei. Eu já passei um ciclo aqui, estou no segundo ciclo, só que dessa vez que eu tô enfrentando esse segundo ciclo aqui, eu estava consciente, eu já estava entendendo. Não deixei o mundo nem começar a desmoronar. Não estou dizendo que foi leve. Estou dizendo que eu atravessei essa jornada com mais consciência, porque, de novo, o Cauê estava lá no mundo comum dele, no mundo corporativo, ele começou a desabar, aceitei o chamado, sim, quero olhar para isso. Gente, surgiu mestres de tudo que é lado. Um professor de Theta Healing, que foi a primeira ferramenta que eu me desenvolvi, pode ser mais de um mentor. Terapeuta, comecei a fazer terapia, porque enquanto eu estava aqui, eu falava para todo mundo, terapia é para louco, vai botar teu dinheiro fora com isso, para. Louco tava eu. Então eu comecei a dizer sim para a vida. E esses mentores foram me auxiliando, o caminho foi me sendo mostrado, eu fui mergulhando cada vez mais e pum! Aqui, ó, do 1 pro 2, eu mergulhei nesse mundo inseguro. Aqui, ó, no ato 2 é normalmente quando acontece uma transição de carreira, que foi o meu caso. Quando eu peço uma demissão, não aqui no 1, que nem eu falei, quando o mundo está desmoronando, talvez eu seja demitido, tá? Mas aqui eu peço uma demissão. Porque eu sei que esse lugar já não me pertence mais. Tem algo maior para mim, um chamado da existência.
de Deus, use o termo que você quiser. E aqui é um território completamente desconhecido, porque aqui eu abandonei, lá na minha época, um super salário. No momento que eu decidi sair, eu tinha 0 clientes pagantes. Mas eu tinha fé. Aqui, ó, para mergulhar no ato 2, tu vai precisar dar um passo de fé. O que é um passo de fé? É um passo no escuro. Eu não sei o que me aguarda lá, eu não sei no que vai dar nisso, mas algo dentro de mim diz que é para lá. E eu confio que quando eu der o passo, o universo vai colocar o chão. As pessoas que chegam nesse ato, invariavelmente vão fazer isso. E aqui, gente, elas vão precisar estar com toda uma sustentação, porque elas vão ter que passar por esse processo de cura dos traumas, sobretudo. Porque lembra que eu falei que esse ato 1 aqui é quando eu vivo uma vida totalmente embasada na aprovação? Tudo que eu faço, aqui por exemplo o Cauê, que escolheu essa profissão no mundo corporativo, eu escolhi isso por causa do meu pai. Não era eu. Meu pai que era gerente de um escritório administrativo, inconscientemente eu me coloquei lá. Eu não conseguia pedir pessoas para ajuda porque eu tinha vergonha. Porque para mim, para eu ser amado, eu tinha que ser feliz. Esse era o meu padrão de funcionamento. Eu achava que não, eu tenho que ser alegre e feliz, que assim eu recebo amor. Se eu for triste, as pessoas vão se afastar de mim. Então eu fingia não estar triste, só para ter as pessoas próximas e sentir que eu era aprovado por elas. Então, bora atravessar para o mundo 2 aqui, meu amigo. Aqui tu vai ter que começar a dizer não. Aqui, os teus amigos vão começar a te olhar como estranhos. Aqui, os teus familiares vão desaprovar os teus comportamentos. Vão te chamar de louco. Porque eles normalmente estão operando aqui no nível da aprovação, no nível da dependência e codependência emocional. Que aí todo mundo fica retroalimentando as carências dos outros. Aqui tu diz, chega. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu migrei para cá, eu terminei uma relação, eu saí do meu emprego, me afastei dos meus amigos e caí numa solidão. É normal, é arquetípico isso acontecer aqui no ato 2. Só que normalmente aqui, como tu já disse um sim para o universo está te trazendo amparos de todos os lugares. Não que vai ser fácil, aqui é o terreno mais, é o ato mais desafiador. A Renata colocou, quando resolvi fazer minha faculdade, me chamaram de louca. Exatamente. Porque aqui provavelmente tu vai te afastar de todos os ciclos que tu tinha, que eram orientados pela dependência e codependência, não vai fazer mais sentido, tu vai dizer não e tu vai sair. Aí as pessoas vão te julgar, ou tu vai se sentir julgado por elas. O grande desafio aqui é sustentar ser incompreendido pelas pessoas próximas. Faz sentido isso, gente? Lembrando, para quem chegou agora, que eu estou oferecendo uma sessão de diagnóstico de 1h30, sem custos, para colocar a tua vida na mesa, para entender onde tu tá nessa jornada aqui. E te propor um plano de solução para tu avançar nessa jornada. De novo, aqui tá bem macro, tá? Isso aqui tem vários atos. Aqui seria uma imagem mais detalhada da jornada do herói. São vários atos, mas aqui tá mais no macro. E eu vou te ajudar. Talvez que nem alguém falou aí, ó, tu esteja nesse estágio aqui, ó, tu já disse sim. Porque se tu não dizer um basta e um chega, também não vai andar. Você tem que dizer um chegar. Chegar. Deu, essa relação não, essa profissão não, esse lugar não, essas amizades não, esses familiares não. Aí de novo o mentor vem. Então talvez eu seja esse cara que possa te auxiliar. Se queres ver, comenta quero aí, que eu ou meu time de especialistas vamos sentar por 1h30, botar tua vida na mesa, entender onde tu tá, entender onde tu quer chegar, entender o que tá te limitando e te propor um plano de solução para soltar tudo que tá te limitando e tu começar a criar essa realidade que tu deseja, tu avançar nessa jornada. E no final a gente apresenta uma forma de colocar esse plano de solução em prática, auxiliado por mim e pelo meu time dentro de um programa que dura alguns meses. Não tem custo. Tá?
Lembrando que no dia 29 de dezembro, das 19h19, eu vou dar uma aula fechada no Zoom. Gente, é a aula do ano, tá? Sem custo também, presentão pra galera. Eu vou dar conteúdo meu que eu dou lá dentro da minha mentoria nesse encontro. Vamos fazer processos de cura e uma manifestação para 2025. Vamos trabalhar o merecimento. Quer participar? Comenta 2025 aqui na live. Tu vai receber o link de um grupo de WhatsApp para tu entrar e lá no dia receber o link da reunião do Zoom. 2025, 2025, tu vai receber esse link. Tá? Vamos lá. Então o Cauê, quero chegar na hora que eu falar da minha segunda jornada do herói, né? Tá. Eu tava no 1, aceitei o chamado aqui, gente. Foi onde eu mergulhei em todas as minhas sombras. O que tu vai trabalhar aqui? Ó? Criança interior pra cacete. Soltar traumas, porque são os traumas que te mantêm no mundo 1. São os traumas que fazem tu buscar aprovação o tempo todo. Então aqui tu começa um profundo trabalho de cura. A olhar pra ti, olhar pras sombras. E aí aqui, mais pro finalzinho, tem o que a gente chama do dragão. Que é o maior dos desafios que tu tem que enfrentar. Se a gente olhar os filmes lá, todos os filmes são assim. Né? O herói tá lá no mundo comum, ele recebe o chamado, diz um sim, começa a ser preparado pelo mentor, treina, se prepara para enfrentar o... Vamos pegar um exemplo do heróizinho lá. A princesa foi raptada e tá lá no castelo com o dragão. Ele, imbuído por uma força maior, recebe esse chamado, bora! Ele diz sim, surge o mestre que começa a dar os caminhos para ele, surgem aliados no caminho também. Então surge, né, um amigo que ele vai na jornada, enquanto ele está no caminho, um amigo, um companheiro que vai junto com ele, que auxilia ele. De repente surge um outro mestre lá que dá uma capa invisível para ele, uma varinha mágica. Ele vai se preparando para a grande batalha com o dragão. É isso que acontece aqui no ato 2. E o ato 2 ele enfrenta o dragão. O seu maior medo. Talvez o meu foi pedir demissão. O meu dragão lá da época do Cauê se tornar terapeuta foi abandonar um salário, não vou falar o valor aqui para preservar a empresa, mas gente, um super salário. Invejável. Para 0 clientes pagantes. Esse era o meu dragão. Como assim, cara? Será que eu vou conseguir? Eu não tinha nenhum cliente pagante na minha agenda quando eu pedi demissão. Será que eu vou conseguir encher minha agenda, ganhar próximo do que eu ganho? Mal sabia eu que 1 ano depois eu ganhava a mesma coisa e hoje ganho muito mais. Porque eu aceitei o chamado. E aí superei esse dragão. E depois segue vindo o desafio. Isso aqui não é muito rápido, tá, gente? Isso aqui é lentinho, esse ciclo aqui. E aí surgiu o desafio, nossa, tem que me divulgar nas redes sociais, então tem que começar a gravar um vídeo. Putz, gravar um vídeo, eu tenho muita vergonha, como não? Mas eu tava amparado. A existência me jogava guias, mentores e terapeutas de tudo que é lado. E eu ia resolvendo questão a questão. Eu tinha dificuldade de cobrar pelo meu atendimento. Trabalhei várias crenças sobre não merecimento. Comecei a conseguir cobrar, minha agenda começou a vingar. Comecei a gravar lives e a coisa começou a fluir. E aí eu passei pro ato 3. O ato 3 é quando tu vence o dragão e tu volta com o elixir ou com a princesa. Peguei a princesa que era o grande tesouro e agora, depois de ter atravessado todo esse processo onde eu aprendi muito, eu volto para minha terra e trago, no caso, sei lá, a princesa para entregar para o rei, ou se meu povoado lá estava sendo devastado por uma praga, eu trago o remédio que vai salvar eles. Ou no meu caso de terapeuta, né? Quando eu desbravei tudo isso, eu voltei, eu me honro disso. Os meus amigos hoje, boa parte deles faz terapia. Começou a se cuidar, eu fui lá e trouxe, compartilhei o conteúdo, tudo que eu aprendi nessa jornada. Esse é o passo 13, a jornada de volta para casa. Só que tu não volta nem de perto a mesma pessoa. Nesse ponto aqui, tu é uma pessoa completamente diferente e não incomum. Tudo na tua volta muda. Gente, hoje eu moro em Florianópolis, que era um lugar que era meu destino espremido, destino de férias espremidas. Eu deixei essa relação que eu falei pra vocês. Eu deixei esse trabalho. Eu mudei boa parte do meu ciclo de amigos. Mudou tudo. Hoje estou com uma outra pessoa. E aí tu fica por um tempo aqui até que isso aqui se torna o quê? Teu mundo comum. E aí vai dar mais um tempinho e vai chegar alguém e vai dizer:
Ei, tem um chamado para ti. Tudo começa de novo. Por isso que eu digo que o prêmio da aposentadoria é uma ilusão. É uma ilusão essa história que a vida é assim, tu vai subindo, subindo, galgando, galgando e no final tu descansa. Não, é cíclico. É em cima, como eu falei, esse território aqui é obscuro, é escuro, é inseguro, é desafio atrás de desafio. Aqui tu até dá uma relaxadinha, mas aqui já começa a voltar o chamado. Não para, não para. E aí que nem eu falei, né, o Cauê terapeuta cumpriu esse ciclo aí até a metade desse ano. Eu fiquei de 2021 a 2024, eu fiquei 4 anos me desenvolvendo como terapeuta, assumindo esse lugar, até que isso se tornou um mundo comum, um autônomo, Renata. Tô falando isso pra ti, tá? Tu me inspirou a contar essa história. Você estás ainda aí na live. Então eu cheguei aqui... Ah, tá aí ela. Então eu cheguei aqui, o Cauê terapeuta já virou meu mundo comum. Aí vem a vida e vai dizer, não, tem mais. E aí minha vida começou a dar uma balançada aqui. Só que de novo, gente, já tô atento. Já entendo que existem esses ciclos. O que a vida estava me convidando a eu sair do lugar de autônomo, Renata? É bem provável que é isso que tá acontecendo contigo. A vida está te convidando a sair do autônomo. Já fosse terapeuta, treinasse, aprendesse muita coisa. Agora chegou a hora de tu espalhar uma mensagem maior para o mundo. Por isso que hoje eu me tornei mentor. Hoje eu atendo pessoas no A1? Sim, mas hoje eu espalho uma mensagem para o maior número de pessoas simultaneamente. Foi esse o novo chamado. E aí, gente, um novo ciclo aqui. Não foi simples. Eu tô ainda aqui no ato 2, aqui, tô enfrentando os dragão aqui ainda. Nesse papel de mentor. Então estudei muito, me debrucei, fiz várias mentorias, ou seja, a existência me mandou novos mentores para me mentorarem, não mais como um Cauê terapeuta individual, autônomo, mas hoje um empresário. Eu tenho feito mentorias sobre negócios, hoje eu tenho funcionários. É outra história de ser o terapeutinho autônomo que fica ali só atendendo, entende? Tem empresário, tenho, né? São famílias ali que dependem de mim. Só que, gente, é uma delícia trilhar tudo isso. Porque conforme tu aceita os chamados da vida e vai avançando, a vida só melhora. Tu prospera mais, tu é mais realizado, mais feliz, tu olha o quanto tu tá impactando as pessoas e isso te realiza, isso não tem preço. E aí vem a felicidade, vem pulsão de vida pra cacete. Vamos voltar ao tema da live, né? Não estamos falando de poder pessoal. Queres gerar poder pessoal, queres vibrar na pulsão de vida, tu não pode parar nesse ciclo aqui, ó. É sem estacionar. Tu começa na pulsão de morte quando tu estaciona, por muito tempo. Não que tu não possa dar umas paradinhas, é claro que tu pode. E é saudável, inclusive. Mas tu vibra na vida e no poder pessoal quando tu vai, porque tu vai subindo uma oitava. Cada vez tu tá mais maduro, mais forte, mais potente, conseguindo, né, levar mais força para as pessoas. Entenderam, gente? Fez sentido aí? Deixo a última chamada. Quem quer passar por uma sessão de diagnóstico comigo ou com alguém do meu time de especialistas, comenta quero. Um encontro de 1h30, vamos colocar a tua vida na mesa, entender onde tu tá, onde tu quer chegar, o que tá te impedindo e te dar um plano de solução para eliminar isso que tá te impedindo e tu abrir espaço para essa realidade que tu deseja. Porque, de novo, gente, eu já atravessei várias vezes isso e me especializei em ajudar pessoas a avançarem na vida. Gente, eu me esforço muito, eu estudo muito, eu medito, eu pratico yoga, eu me cuido. Também vacilo, não sou um ser humano perfeito, mas me empenho muito nisso. E eu percebo que cada vez eu tenho mais pulsão de vida. Tô aqui domingo dando essa live aqui, até passei do tempo, não tô nem aí, porque a energia tá fluindo, ó. Não tô aqui, que saco, uma live hoje, tem que falar para as pessoas. Até o número da live tá baixo hoje, não interessa, se tem 22 pessoas aqui me assistindo, eu vou falar com toda a minha potência para essas 22 pessoas. Podia ter uma, eu sei que é isso que a existência quer de mim agora. Eu aprendi a seguir a orientação dela. Agora entendi porque conheci você, você é o meu chamado. Gratidão, Vânia.
chegando agora, mas já recebendo ouro. Gratidão. Tá bem, minha gente? É isso. Foi uma honra. A live vai ficar gravada. Encaminhe para quem você sinta que possa gostar. Comente pro pessoal aí que vai ter um encontro dia 29 de dezembro, que a gente vai trabalhar merecimento e manifestação numa sala fechada no Zoom. Dá tempo aqui, quem chegou agora, comenta 2025 aqui na live. 2025. Tu vai entrar no grupo de WhatsApp para lá no dia receber o link da reunião do Zoom numa sala fechada, tá? Eu vou entregar conteúdo meu lá de mentoria, ouro para vocês. Tá bem? Beijo na alma de vocês.